estarmos aqui para engrandecer o nome dele. Amém, meus irmãos? E nós somos os valentes do Senhor, né? Que estamos aqui para triunfar no nome dele. Como essa canção fala, ser valente, meus irmãos. Nesse ano que nós estamos vivendo, ano de 2025, nós já estamos no segundo mês do ano, e nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor Jesus, valentes na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Cumprimentou o irmão do lado, falou que ele é bem-vindo na casa do Senhor Jesus. Dá um abraço dele, cumprimento, fala assim: você é bem-vindo no nosso meio, você é o escolhido para estar conosco na casa do Senhor nesta noite. Aleluia. Talvez você olhe para ele e está feliz assim, mas você não sabe quantas batalhas foram trilhadas no dia de hoje. Mas nós vencemos como os valentes do Senhor na presença dele. Porque somos bons? Não, porque o Senhor é na nossa vida. Aleluia. Salmos, meus irmãos, Salmos de número 34. Vamos estar fazendo menção da palavra do Senhor. Salmo de número 34, do versículo 1 até o versículo 15. Vamos estar lendo sucessivamente. Uma leitura um pouquinho maior hoje, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Amém, meus irmãos? Os olhos do Senhor estão todos os momentos sobre nós justos, sobre nós que estamos diante da palavra do Senhor, que praticamos a palavra do Senhor, que vivemos em concordância com a palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui no culto da família. O inimigo tem tentado de diversas formas destruir a família do Senhor, a nossa família, a nossa casa, minando as nossas mentes, as dos nossos filhos, em diversas áreas. Mas aqueles que temem ao Senhor estão na sua presença. Aqueles que temem ao Senhor andam nos seus caminhos. E aqui no verso 15 nos fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Talvez você tenha clamado, pensado, mas o Senhor tem se esquecido de mim. Não. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Os ouvidos do Senhor não estão fechados, não, meus irmãos. Eles estão atentos ao nosso clamor. A
A palavra nos fala aqui no versículo 10 o que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Talvez a gente tenha passado por certas situações que nos entristecem, nos traz medo, talvez nos trazem caos. Mas quando nós andamos segundo a palavra do Senhor, com a nossa casa em ordem, com a nossa casa firmada na palavra do Senhor, na rocha que é Cristo Jesus, de nada nós teremos falta. Por quê? Porque não vamos passar por situações difíceis, não. Porque o Senhor não falta na nossa casa. Porque Ele não falta na nossa vida. E é Ele quem nos guarda, quem nos guia todos os dias, meus irmãos. Neste momento nós vamos estar clamando pela nossa casa, pela nossa família. Nós estamos no mês de fevereiro, já se passou um mês. E daqui a pouco nós estamos em junho, julho, agosto, e se passou mais um ano. E o que nós fizemos na presença do Senhor? Como nós temos tratado a nossa família na presença do Senhor? Como nós temos trazido a nossa casa diante da presença do Senhor? De qualquer forma, não. Nós temos que trazer com temor ao Senhor. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele está contemplando tudo, meus irmãos. E os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Amém, meus irmãos? Oramos nessa noite, clamando diante do Senhor e apresentando as nossas famílias, meus irmãos, que tem sido alvo de diversas situações. Talvez você não esteja vendo nada. Mas na minha casa não está acontecendo nada. Se você conseguisse ver com os olhos espirituais, você veria que você está sofrendo diversos ataques em diversas áreas. Mas nessa noite, no nome do Senhor Jesus, nós vamos derrubar por terra tudo isso. Nós vamos clamar, nós vamos entregar diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, porque os filhos são herança do Senhor. E nós estamos aqui com um propósito, que é engrandecer o nome do Senhor Jesus. E eu creio que nessa noite Ele já se faz presente no nosso meio, com os seus ouvidos atentos ao clamor da igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te louvar, Pai, por este momento, Senhor, que estamos na Sua presença, Pai. Mais um culto de domingo, um culto da família, Pai, aonde o Senhor nos proporcionou este momento de estarmos na Tua presença, Pai. Pai, nessa noite nós estamos aqui, Pai, em oração, Pai, clamando, Pai, atentando, Pai, para que o Senhor venha ouvir o nosso clamor de gratidão nessa noite, Pai. Apresentando, Pai, as nossas famílias, Pai, a nossa casa, os nossos filhos, Pai. Pai, nessa noite nós colocamos ele diante do Senhor, Pai, em oração, Pai. O Senhor tem visto que os dias são maus, Pai. O Senhor tem contemplado cada momento, Pai. O inimigo tem tentado de diversas formas tentar destruir as famílias, Pai, porque a família é um projeto do Senhor. Mas nessa noite, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui orando, clamando, Pai, e apresentando diante do Senhor as nossas famílias, as nossas casas, os nossos filhos, Pai. E nós já começamos profetizando, Pai, que nenhum mal chegará à nossa casa, que nenhum mal chegará à nossa família, que nenhum mal adentrará as nossas portas, porque o Senhor é aquele que acampa anjos, Pai, que vão pelejando por nós, Pai, que vão blindando a mente dos nossos filhos do mal, Pai, de tudo que o inimigo tem tentado plantar no nosso meio, Pai. Mas nessa noite nós determinamos que no nome do Senhor Jesus, toda essa obra maligna, Pai, toda essa contrariedade que é cair por terra, Pai, e que nós possamos, Pai, viver, Pai, segundo a Tua palavra, Senhor, porque nós andamos, Pai, e vivemos segundo a Tua palavra, Pai. Nós andamos em concordância, Pai, segundo o Teu querer, Senhor, e nós não aceitamos menos que isso. Sim, meu Deus, talvez o mundo lá fora está vivendo um caos, guerra política, havia diversas situações, mas segundo a Tua palavra nos diz, Pai, nesta noite, Pai, os filhos dos leões podem sofrer necessidade, mas aqueles que esperam no Senhor, Pai, eles não sofrem nada, Pai, de nada tem falta. E nessa noite nós entendemos, Pai, que quando o Senhor está conosco, Pai, quando o Senhor está na nossa casa, quando o Senhor está no nosso lado, de nada nós temos falta, porque o Senhor é aquele que nos é o Senhor quem vai abrindo as portas, Pai. É o Senhor que vai derrubando muralhas, Pai. E nessa noite é o Senhor quem está pelejando por nós. Talvez nessa noite um pai aqui chegou pai e mãe angustiado por diversas situações. Mas nessa noite nós clamamos no nome do Senhor Jesus, Pai. Ele tem providência, Senhor. Vai curando, Pai. Vai restaurando, Pai. Vai aliviando, Pai, esse coração talvez que tem
no nome do Senhor Jesus. O Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor está aqui com as suas mãos curadoras. O Senhor está aqui para transformar vidas, Pai, para visitar famílias. Talvez o teu pai e mãe aqui dizendo que não tem mais jeito. Não tem jeito sim. No nome do Senhor Jesus vai ter jeito sim. Os seus familiares, aquele que você falou que não tem mais jeito, tem jeito sim. No nome do Senhor Jesus, clame a Ele, apresente Ele diante do Senhor para o seu devido tempo. Tudo vai se encaixar. No tempo do Senhor tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Tome nas suas mãos essa noite e ore e apresente diante do Senhor tudo aquilo que faz mal. E que nós venhamos a viver não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor para com as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. Então toma nas tuas mãos esse culto nessa noite, Pai, de adoração ao teu santo nome, Pai. Usa cada irmão, Pai, cada irmã que tiver a sua oportunidade, Pai. Toma nas tuas mãos, Pai, o decorrer deste culto, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda, Deus. Eu sei que o nosso Deus é Deus que torna o impossível possível. Esse ano é o ano de cumprimento de promessas para você. Tudo que o Senhor prometeu na tua vida, esse ano é o teu ano. Esse é o ano que aquela pessoa que você tanto ama, que você tanto pede para Deus e aos pés do Senhor, creia no nome do Senhor que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E nessa noite Ele quer quebrar todas as cadeias que impedem aquilo, que está impedindo a sua vida prosperar. Você
Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. E vamos dar continuidade no culto de adoração no nome do Senhor Jesus. Vamos estar justificando nosso pastor, como vocês viram, está vago no lugar dele ali. Ele teve que fazer uma viagem aí, mas acho que ele desejo do seu coração. Irmão Jonathan, no nome do Senhor Jesus. E nós vamos dando glória a Deus, meus irmãos. E no nome do Senhor Jesus. Mas essa semana Deus falou muito comigo nessa palavra. Salva-me. Estendeu a mão. Aqui essa semana eu estava conversando com Deus e Ele falou muito comigo sobre isso aqui, que muitas vezes a gente está andando com Ele, a gente dá a bola para os ventos do lado, a nossa visão é Ele, é olhar para Ele, para frente, não para os lados, para nada, é Ele. Mas em tudo assim, Ele ainda me levou mais à frente, me levou. Eu fiquei pensando, mas como um cara vai negar Cristo que caminhou com Ele nas águas, ainda vai negar Ele? Mas tudo bem. Eu olhando, fui lendo, e lá em João 21:15, que Jesus voltou, né? Jesus ressuscitou, né? Jesus lá estava lá com os seus discípulos comendo peixe e tal. E Jesus pergunta: tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, te amo. E ele diz assim: apacenta minhas ovelhas. Mas algo assim que eu estava olhando, pensando nisso, como que um cara que andou com Jesus, viu multiplicação de peixe, de pão, andou sobre as águas, ainda teve capacidade de pegar Jesus, eu pensando comigo, falando com Deus: por que isso, Senhor? E ele falou assim: muitas vezes a gente está andando comigo, você está andando comigo, mas o teu olho está em outro lugar, o teu pensamento está em outro lugar. Você não adianta andar comigo. Se não deveria. Porque a gente estava junto com Cristo, mas ele estava com Cristo e negou Cristo 3 vezes. Por quê? Porque o pensamento, as coisas estavam em outro lugar. Mas Cristo olhou para ele e falou para esse: filho, eu te perdoo, vem aqui, apacenta minhas ovelhas, busca. Tem mais gente, apaga e me salva, velho. Mais gente, para com esses pensamentos
Ele está ali fora, busca, andando com Deus, porque o meu casamento hoje, graças ao bom Deus, não vou dizer que é perfeito, mas é bom. A minha esposa é uma esposa maravilhosa, eu tenho uns filhos maravilhosos. Eu tenho Deus, agradeço Deus, de manhã cedo, na hora que eu acordo, meu primeiro presença. Obrigado, Senhor, por cada minuto de vida foi que o Senhor tem me dado. Eu agradeço, Senhor. Saluda a igreja com a paz do Senhor mesmo. Em Mateus 8:23 diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E perecemos. E ele disse: por que temeis, homem de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos. Aqui dentro também em Mateus 14, quando Pedro diz 28, ele respondeu, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda vir ter contigo por cima das águas. E ele disse: venha. E Pedro estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou. A palavra, meditando, entendo essa palavra. Esse é um novo ano para nós, um novo começo, tem um ano de bênção. Mas a Bíblia nos mostra que, apesar de um ano de bênção, um ano de cheio de glória de Deus, que a mesma vez nós estamos com a presença de Deus, nas tormentas vêm. Mesmo a gente também estando com Deus em nossa vida, a tormenta vai surgir em nossa vida. Apesar de nós, por que acontece coisa na minha vida? Por que acontece tormenta, luta? Se eu tenho Jesus no meu coração, irmão, eu tenho Jesus no meu coração, vocês sabem, tem certeza que a vitória por cima das águas, eles andando assim nas águas, ele sentiu o vento, a tormenta, ele viu. Em nenhum momento, quando Jesus apareceu para Pedro, Jesus veio no meio da tormenta. Não disse que o Pedro estava dormindo, Jesus andava em cima das Jesus chama que eu vou a ti. Jesus chamou e ele foi. Mas no meio do caminho, Pedro viu a tormenta, viu a tempestade, ele teve medo. Ele teve medo do tormenta, das águas, das ondas, e ele começou a afundar. E disse: Senhor, salva-me. Jesus, estendendo a mão, tirou ele da água e levou até no barco. Depois que ele estava no barco, e a tormenta acalmou. Mesmo que Jesus tirou Pedro da água e levou até o barco, a tormenta ainda continua.
Irmão, muitas vezes a gente imagina que a gente vai se achegar a Deus, que a gente vai se chegar a Jesus no próximo dia, tudo vai resolver, tudo vai. Nós temos que ter fé em Jesus, temos que ter nossa fé em Jesus. Jesus fala, homem de qualquer fé, confia. Mas depende de nós olhar para Ele e falar, Senhor, salva-me. Jesus sempre, como Deus, nossos ouvidos de Jesus sempre estão, os olhos, os ouvidos deles estão inclinados para escutar nossos clamores, estão inclinados para escutar nossos clamores. Você tem um vídeo, tem uma coisa para falar, quando fala, Jesus, o ouvido dele está inclinado para te escutar e ele sempre vai querer ter o melhor. E ele sabe qual é o melhor, mas depende de você falar para ele. Agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia, Deus falando no nosso meio hoje também. Nesse momento vamos estar fazendo as apresentações dos irmãos que nos honram com a sua presença no nosso meio hoje. Está conosco a Sabrina, está ali, Deus abençoe. E o Silvano e a sua família está conosco também, que é da casa aí, está conosco também, cultuando o nome do Senhor Jesus. Como é que nós vamos receber? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E volte sempre e traga mais gente. Se eles gostarem, fica aleluia. Essa é a Ásia Brasil, uma igreja para o povo feliz. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, importante aqui para o Vladimir está ali. Neste momento também vai estar fazendo menção da palavra do Senhor para nós ofertarmos. Amém. Nos ofertarmos, eu queria reforçar o convite. Irmãos, quem participou no passado da massa sabe que foi bênção. Foram lutas, muitas dificuldades, mas no final fomos recompensados com vidas salvas, com palavras. Então eu reforço o convite. Irmãos, quem participou, nos acompanhe. Caminhe junto conosco. É maravilhoso. Não tem uma explicação se você não participar. Então eu reforço o convite. Amanhã, 19h30, aqui na igreja. Não sou eu, mas Deus responde com vocês, tá bom? Eu queria então fazer a parte das ofertas e dos dízimos. Eu queria ler com vocês em Levítico 27, somente no versículo 30, que diz a palavra: todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Irmãos, dízimo de oferta não devia nem ser pregado em cima do altar. É uma ordenança do Senhor. Faça com que sua casa, sua empresa, sua vida melhore dízimo e oferta. Tudo muda a partir do momento que o dízimo e as ofertas são devolvidas. Jesus, vendo uma viúva pobre ofertar 2 moedas no lugar do gasofilácio, ela tinha tudo. Foi o que ela tinha de melhor para entregar no altar do Senhor. Então, dízimos e ofertas são ordenanças do Senhor. Por isso que é tão importante a manutenção do templo.
ar-condicionado, água, um banco confortável, um ambiente maravilhoso. É o seu dízimo e a sua oferta que são trazidas e devolvidas na casa do Senhor. Amém? Se coloque nele. Vamos orar. E, por favor, irmãos, pegue sua melhor oferta. Se não tiver, erga sua mão. No próximo culto, nós cremos que Jesus vai abençoar. Amém? Oramos ao Senhor. Pai, nesse momento, Pai, nós entramos em concordância com a Tua palavra, dízimos e ofertas. O primeiro culto do mês, Pai, o Senhor, Pai, vai abençoar. Repreende, Pai, o devorador, Pai, para que tudo que o Senhor faz na vida dos nossos irmãos sejam para a bênção, para a glória e para que seja contado aos quatro cantos do mundo, Pai, que o Senhor é Deus na vida deles. Prospera e abençoa cada um da melhor maneira possível. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém?
do Senhor, igreja. Amém. Quero chamar os 15 aqui na frente, para estarmos orando. Também vamos estar orando pela vida do Leandro, que estará fazendo a palavra nessa noite. Levante suas mãos para cá. Vamos estar abençoando as nossas crianças, as prof, e que eles possam aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos, Senhor, essas crianças, Pai, nas Tuas mãos, guardando a vida delas, ó Pai, dando graça, dando sabedoria, dando entendimento, Senhor. Coloca as Tuas mãos, Pai, sobre a vida delas, que elas possam frutificar, florescer, frutificar, Senhor, dar o Teu testemunho, Senhor, aonde elas estiverem, Pai. Abençoa também, Senhor, a vida das professoras que estarão trazendo a instrução para essas crianças, Pai. Ó Deus, coloca as Tuas mãos, Pai, que elas cresçam em graça e sabedoria. Também oramos, Pai, pela vida do Leandro nessa noite. Pai, coloca as Tuas mãos, Senhor. Usa o Teu Filho, Senhor. Derrama a Tua graça, Pai, a Tua unção, o Teu poder, Pai. Deus, fala com a Tua igreja nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui, irmãos, na presença do nosso Deus, para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. Amém? Como já ouvimos o primeiro culto do mês de fevereiro, os dias estão passando depressa e aprove ao Senhor, irmãos, nós termos escolhido nesta noite o melhor lugar para se estar, que é estar na mesa do banquete que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém? Nós estamos desfrutando, irmãos, daquilo que o Senhor preparou para cada um de nós neste lugar. Eu quero compartilhar, irmãos, uma palavra com os irmãos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 19, irmãos. A partir do versículo de número 16, nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor, palavra que estive meditando nela e pedindo a Deus uma palavra. Eu quero rapidamente aqui transmitir juntamente dos irmãos, que Deus possa falar conosco, assim como já tem falado nesta noite, neste lugar. Amém? Todos encontraram, irmãos? Mateus capítulo 19, versículo 16, diz a palavra do Senhor: E eis que, aproximando-se dele o jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei eu para conseguir a vida eterna? Que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem se assentar, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, nós fazemos leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus,
Mas nós também vamos encontrar essa mesma leitura sendo explicada por Lucas e também Marcos. Ou seja, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, irmãos, nós vamos ver que aquilo que foi escrito, ela foi escrito para o nosso ensino, para o nosso entendimento. E quando é dado ênfase aqui, irmãos, nos 3 evangelhos, então, irmãos, é algo que vem a falar aos nossos corações, é algo que o Senhor quer deixar um ensinamento para a sua igreja. Amém? E quando eu olho, irmãos, para essa palavra, e ao ver aqui este moço, alguns falam que era um jovem, mas também no mesmo livro de Marcos, a Bíblia vai dizer que um homem, ele se dirige até Jesus. Nós vamos ver ali, irmãos, que este homem talvez fosse alguém que já estava resolvido na vida, porque a própria epígrafe do texto que nós temos lido fala acerca do jovem rico, ou seja, era alguém que tinha posses, bens materiais, mas surge no coração dele um questionamento, uma indagação, e ele vem à fonte, irmãos. É incrível que ele vai chegar no lugar certo no Cleverson, o lugar aonde qualquer pessoa que viesse teria a direção exata daquilo que precisaria ser feito. Porque Jesus veio para isso, irmãos. Ele veio por amor a mim e por amor a você. Quando este jovem se dirige a Jesus e ele tem um interesse pela vida eterna, nós podemos ver ali, irmãos, que Jesus se alegra com isso. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, no decorrer dos textos, dos evangelhos que nós lemos aqui em Marcos, você vai encontrar, não no texto que nós temos lido, que num determinado momento da conversa de Jesus com este moço, com este homem, a Bíblia vai dizer que Jesus o amou. Por quê, irmãos? Porque ele demonstra ter uma vida que estava no caminho certo. Ele demonstrava, irmãos, ter um conhecimento da maneira que agradaria ao Senhor. Porque quando ele se aproxima do mestre, ele vai dizer: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E se tratando, irmãos, da eternidade, ou seja, da vida eterna, da salvação das nossas almas, nós, todos nós que estamos aqui, devemos entrar pela porta chamada Jesus Cristo. Nós sabemos aqui, irmãos, nós que estamos reunidos nesta noite, que Jesus, Ele é a porta da salvação. Ele é o caminho, irmãos, que nos conduz à vida eterna. É Ele que vai se entregar por nós. Ele que, irmãos, vai pagar o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. É por Cristo Jesus, irmãos, que nós vamos adquirir a salvação da nossa alma. Não tem outro nome, irmãos. Não tem outro caminho. É o caminho, é Jesus. E a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6, Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E quando nós olhamos, irmãos, para a palavra do Senhor, Jesus vai responder a pergunta desse moço com outra pergunta. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, o Senhor Jesus vai dizer para ele. E ele vai perguntar quais, e Jesus vai relatar: não matarás, não cometerás adultério, não
não dirás falso testemunho? Honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse jovem, irmãos, ele vai dizer para o mestre, ele vai dizer para Jesus: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E quando Jesus, irmãos, olha para este moço, a Bíblia vai dizer em Marcos que este homem, quando ele se aproxima de Jesus, diferente da leitura que nós fizemos no livro de Mateus, a Bíblia diz que, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, no qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, ele correu, irmãos, diante das pessoas que estavam ali, e ele se ajoelha diante do Senhor Jesus e faz a pergunta. E algo me chama a atenção, irmãos, que este homem ele não tem nenhum problema de se ajoelhar diante do mestre, diante da sua posição. Ele não se preocupa com as pessoas que estão olhando para ele. Ele não tem nenhum problema, irmãos, ao se ajoelhar do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão falar daquele homem que talvez tinha uma oposição diante da sociedade. Mas, da mesma maneira, irmãos, que ele tem facilidade para se prostrar diante do Senhor Jesus Cristo, ele também vai ter resistência, irmãos, ao escutar a forma do investimento correto que ele teria que fazer para herdar a vida eterna. E muitas das vezes, irmãos, nós não temos nenhuma dificuldade de falar que nós servimos a Jesus Cristo. Mas se a nossa pergunta fosse a mesma para Jesus, qual seria, irmãos, a resposta de Jesus para as nossas vidas? Será que nós não encontraríamos resistência, irmãos, pelo fato, pela maneira que Jesus nos confrontaria com a sua resposta? Será que aquilo que nós fazemos, nós seríamos capazes de abrir mão sobre aquilo que Jesus vai dizer como resposta para as nossas vidas? Porque independente se aqui no texto está falando de amigo, mas ele poderia falar comigo, contigo nessa noite. E ele vem de encontro, irmãos, ele vem na fonte. Jesus sabia que algo poderia sim impedir, irmãos, desse jovem herdar a vida eterna. Então ele não tem problema, irmãos, nenhum de se ajoelhar. Porque se ajoelhar, irmãos, é fácil. Tem pessoas, irmãos, que até para, de alguma maneira, mostrar algum ar, irmãos, de alguma religiosidade, o próprio Jesus chamou a atenção para isso, que costumavam orar, irmãos, em vozes altas, gostavam, irmãos, de tomar os primeiros lugares para serem vistos pelos homens, para mostrar, irmãos, uma vida. Mas que na verdade, quando Jesus, irmãos, que olha para o profundo do coração do homem, penetra, irmãos, a intenção do coração do homem, ele já viu na hora, quando aquele homem se aproxima, quando aquele homem corre e se ajoelha de joelhos, que algo precisava ser mudado na história dele. Guardado, irmãos, desde a sua mocidade. Quando Jesus fala para ele quais, e Jesus relata sobre os mandamentos, esse homem logo pensou no seu coração: estou dentro.
porque isso eu tenho praticado, isso eu tenho trazido comigo desde a minha mocidade. Todo judeu, irmãos, os pais tinham como zelo ensinar os seus filhos. E certamente esse jovem, irmãos, ele já tinha decore salteado na sua mente acerca dos mandamentos. Só que Jesus, irmãos, que nos conhece, como ele conhecia a mulher do poço de Jacó, quando ela disse para Jesus: eu sei que o Cristo virá, e quando ele virá, ele nos anunciará todas as coisas. Ou seja, irmãos, ela estava na fonte. Ela estava com o próprio Cristo. Jesus vai dizer: mulher, sou eu quem falo contigo. Eu sou o Cristo. Porque antes de Jesus se revelar, irmãos, ela diz: vejo que és profeta. Nossos pais adoram Jerusalém, vós dizeis que é. Nossos pais adoram aqui em Samaria, vós dizeis que é em Jerusalém. Jesus vai dizer para aquela mulher: vem na hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é aqui nem acolá, mas é na essência, na vida de cada um. Ou seja, Jesus, irmãos, quando revela para aquela mulher: sou eu, mulher, eu quem falo contigo, ele relata a vida dela, irmãos, o problema dela, aquilo que ela queria esconder, aquilo que ela não queria que ninguém soubesse, porque ela estava andando sozinha. Mas Jesus vem, irmãos, e mostra para ela: olha, se você quer conhecer o Cristo verdadeiro, se você quer beber da fonte da água da vida, se você quer receber uma porção, então é preciso que você abra mão dessa vida. Jesus, irmãos, ele é a porta para que nós entramos no caminho da salvação. Amém? Não tem outro caminho, irmão. E a Bíblia diz que essa porta é estreita, o caminho é apertado que conduz à salvação. E é por isso, irmãos, que quando este homem, ele não tem nenhum problema em se ajoelhar para Cristo, mas ele vai encontrar resistência numa das áreas da sua vida. Ele está encontrando dificuldade, irmãos, para entrar pela porta estreita, porque ele está inchado. E Jesus está dizendo: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens. Não significa, irmãos, que ele estaria comprando a salvação, porque ninguém compra. A Bíblia diz em 1 Pedro: não foste comprado com coisas corruptíveis deste mundo, como prata ou ouro, mas não era, irmãos, aquilo que ele possuía que iria comprar a sua bênção. Aquilo lhe daria um galardão se ele usasse da maneira correta. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que elas têm posição, elas são abençoadas, mas elas são avarentas. Elas não são capazes, irmãos, de estender a mão para o seu próximo. Tem a mão mirrada, irmãos, e não consegue abençoar as pessoas. E o Evangelho, irmãos, é feito na prática. Não é feito só no discurso, irmãos, na religiosidade. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Com a resposta de Jesus, irmãos, sobre a pergunta que ele tinha feito a Jesus, e Jesus fala sobre guardar os mandamentos. Ele imaginou, irmãos, que estava tudo certo na sua vida. E quando nós olhamos para a palavra do
Senhor, irmãos, Apocalipse 3, versículo de número 14, então. Coloca no 17 para mim. Nós vamos encontrar, irmãos, uma advertência à igreja de Laodiceia, porque eles diziam: rico estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja, irmãos, ela pensava que estava dentro, mas vem a advertência do Senhor Jesus. Ele estava dizendo: olha, de nada tenho falta. Mas Jesus diz: não sabes que és um desgraçado. Porque esse jovem, irmãos, quando ele entende, irmãos, que ele conhecia os mandamentos, ele pergunta para Jesus: que me falta ainda? E Jesus olha para ele: olha, se queres ser perfeito. Jesus encontra algo que está impregnado no seu coração e que precisa, irmão, ser descontaminado, que precisa ser curado, para que realmente, irmãos, ele possuísse a herança da vida eterna. Versículo de número 18: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, ser pois zeloso, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei, e ele comigo. Ou seja, Jesus estava do lado de fora, e eles estavam dizendo: não tenho falta de nada. Eles estavam enganados, irmãos, e nós precisamos estarmos atentos para não nos enganarmos. Estamos na casa do Senhor, mas de que maneira, irmãos? Lucas 12, versículo de número 16, fala sobre a parábola daquele homem insensato. Coloca no versículo 20, mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Porque este homem, irmãos, a Bíblia diz que ele enriqueceu de sobremaneira, que ele não tinha lugar onde depositar as suas posses. E a Bíblia diz que ele, olhando para aquilo, irmãos, ele disse: eu vou desconstruir os celeiros que aqui estão, vou construir outros maiores, vou estocar e vou dizer à minha alma: viva e goze. Ele achava, irmãos, que não tinha mais nada a ser feito. Só que Jesus vai dizer para ele, mas Deus lhes disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ele achava, irmãos, que tudo estava resolvido na sua vida, mas ele estava em falta diante de Deus. E nós precisamos pedir, irmãos, ao Espírito Santo que nos mostre, irmãos, se algo está faltando na nossa vida. Quando este moço, irmãos, ele relata para Jesus, ele se alegra, irmãos, porque ele achava que tudo estava resolvido. Ele vai perguntar: o que me falta ainda? Jesus olha para dentro dele e diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens,
Veja, irmãos, que minutos antes Deus tinha falado para ele, Jesus tinha falado para ele, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Veja que o próprio Cristo, irmãos, ele não tem por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve pecado, irmãos, mas ele entendia que naquele momento o cumprimento do seu propósito ainda não estava estabelecido. Ele ainda tinha que ir para a cruz, irmãos. Então existia um que era perfeito, e era Deus, irmãos. O homem, pela sua própria natureza, irmãos, ele é ruim de natureza. O homem de si mesmo, irmãos, ele não extrai nada de bom, a não ser pela lavagem do sangue de Jesus Cristo, a não ser pela transformação que Jesus faz na mente e no coração de uma pessoa. Tem pessoas, irmãos, que elas têm até uma índole de pessoas, de um ensinamento dentro das suas casas, por pais e mães que têm uma cultura, irmãos, melhor, uma formação melhor, e elas podem dar uma educação boa para os seus filhos. Você entende que tem famílias, irmãos, que os filhos são educados, que as pessoas, irmãos, são respeitosas, mas, irmãos, lá dentro existe algo que contamina o coração dele e precisa ser lavado com o sangue de Jesus Cristo. Porque ninguém é perfeito, irmãos. Todos pecaram. Romanos capítulo 3. O homem, irmãos, ele é ruim por natureza. Todos estão debaixo do pecado. Romanos 3, 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Versículo 12, calma. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, irmãos, ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou bom o suficiente. Todos têm que se humilhar diante de Jesus Cristo, irmãos. Todos vão ter que sim se prostrar diante do Senhor, irmãos. Por isso que é importante que eu e você tenhamos entendimento, irmãos. Eu preciso fazer confissão com a minha boca. Eu preciso ter no meu coração, irmãos, para a justiça, para perdão de pecados, para a lavagem da minha vida, irmãos, e restauração. Salmo 14, versículo 2 e 3. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, irmãos, a fonte é Jesus, o caminho é Jesus. Esse jovem, irmãos, este homem, ele estava na fonte. E eu quero dizer para cada um de nós, nesta noite, você está na fonte, irmão. Não perca a oportunidade. Deixa Jesus se revelar no teu coração. Abre mão, irmão, daquilo que está impedindo você de entrar pelas portas que é Jesus Cristo. Se a porta, irmãos, está estreita para você, se talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas, porque a palavra nos confronta, a palavra, irmãos, ela nos exorta, mas é porque Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso melhor. Se algo tem te confrontado, irmão, se algo tem dito no teu coração que é preciso você abrir mão de alguma coisa, abre mão, irmão. No reino de Deus você não vai ter perda nenhuma, você terá ganho. E nós vamos ver depois na leitura do término deste capítulo aqui. Isaías 53, versículo 6, irmãos. Todos nós andávamos desgarrados,
como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós, irmãos, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho ou seja, irmãos, sem uma direção. Só que Jesus, ele veio como o sumo pastor. A Bíblia diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e as seguem, porque as conhece. A igreja, irmãos, ela conhece Deus falando consigo através da sua palavra. Jesus, irmãos, como pastor, ele dá a vida por nós. A Bíblia diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, o que está em nós e nos impede, irmãos, de ter uma vida plena diante do Senhor? O que está em nós, irmãos, que tem impedido de nós termos uma vida plena diante do Senhor? Quais têm sido as suas indagações? Quais têm sido os teus questionamentos? O que está impedindo você de ter uma vida plena do Senhor? É os seus desejos? É as suas paixões? É os amigos, as amizades? Este homem aparentemente está Cristo, e nós nos mostrar: entra por este caminho, faça isso que vai dar certo. Nós temos o Espírito Santo nessa noite comunicando em nossos corações. O Espírito Santo, irmãos, ele não habita em um templo feito por mãos de homens. Este lugar aqui é consagrado para nós virmos e nos reunirmos na presença do Senhor, mas Jesus habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você, irmão. Quando Jesus olha para este moço, irmãos, quando ele diz saber os mandamentos, nós vamos ver que os mandamentos de Jesus, eles se resumem em dois. Mateus capítulo 22, versículo de número 37, irmãos, a 40, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quando aquele homem, irmãos, ele talvez encheu o seu coração, e quando ele está diante da fonte que é Jesus, ele está, irmãos, diante de um chamado, diante de uma decisão que poderia mudar toda a história da sua vida. E o Senhor nos chama a tomar decisões todos os dias, irmãos. Porque, irmãos, se ele cumpre esses dois mandamentos que Jesus está falando aqui, ele não teria, irmãos, dificuldade em oferecer, em ofertar, em ser alguém, irmãos, que estende as mãos para o necessitado. Porque, irmãos, fazendo isso, ele teria um tesouro no céu. Fazendo isso, irmãos, ele receberia galardão no céu e, além de tudo, a salvação da sua alma. Mas ele teve resistência, irmãos. Talvez você está encontrando resistência aqui nessa noite, nessa palavra, porque algo possa estar confrontando você nessa noite. E é bom que você encontre resistência, irmãos, porque se você não abrir mão daquilo que o Espírito Santo já tem falado no teu coração, você não vai, irmãos, poder ter uma vida plena diante do Senhor.
Porque se o Espírito Santo falar no meu coração que precisa ser feito algo e eu não fazer, irmãos, eu estou sendo rebelde diante do Senhor. Então é necessário, irmãos, abrir mão daquilo que Jesus nos pede. Irmãos, quando esse jovem ele se apresenta diante do Senhor, nós vamos ver, irmãos, que os judeus, os seus ancestrais, eles por si próprios, irmãos, eles vinham de homens que Deus levantou na face da terra, governadores, reis, homens que foram abençoados, plenos na sua vida, foram enriquecidos por Deus, assumiram, irmãos, lugares de posição. Jesus não tem dificuldade nenhuma, irmãos, em nos abençoar. Pelo contrário, Ele quer nos abençoar. Só que as bênçãos que nós recebemos do Senhor, elas não nos podem impedir, irmãos, de nós entrarmos pelo caminho da salvação. Quando nós somos abençoados, irmãos, nós precisamos ser gratos a Deus. Quando Deus te abençoa, irmãos, você tem que ter mais liberdade diante do Senhor. O teu coração tem que ser mais liberal. Você tem que ser mais, irmãos, envolvido nas coisas de Deus, porque é Deus estendendo as mãos e te abençoando. Ele é chamado, irmãos, à decisão. Só que a Bíblia vai dizer o que, irmãos? Que o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quantas pessoas, irmãos, elas viram as costas para a palavra de Jesus? Quantas pessoas, irmãos, que elas viram as costas para aquilo que Jesus está falando? Quantas pessoas, irmãos, que já têm virado as costas para a palavra de Deus, já não dão mais importância, irmãos, a ter uma vida, irmãos, uma vida que agrade ao Senhor. Mas nessa noite, eu sei, irmãos, que eu estou num lugar onde tem pessoas sedentas da presença de Deus, tem amantes da palavra do Senhor neste lugar. Tem homens e mulheres, irmãos, que estão já enfrentando, irmãos, lutas e adversidades, não porque estão fora do caminho do Senhor, mas porque estão se posicionando. E quando você se posiciona, irmãos, você está indo de contra-ataque com um adversário da nossa alma. Aquele, irmãos, que vem colocar em nós o orgulho, a avareza, a inveja, o pecado, o engano. Só que Jesus veio para limpar tudo isso, irmãos. Todas as mazelas, tudo aquilo, irmãos, que faz de um homem ruim. Porque nós herdamos, irmãos, a herança adâmica. Mas, assim como entrou o pecado por intermédio de um homem, há também a salvação, irmãos. Ela entrou por intermédio de um homem chamado Jesus Cristo. É por isso que nós ouvimos falar, irmãos, que nós precisamos ter uma mudança de mente, uma transformação. O Evangelho faz isso na nossa vida, irmãos. O Evangelho nos limpa, o Evangelho nos cura. O Evangelho nos faz, irmãos, a nós entendermos ao Espírito Santo e a sua palavra. Irmãos, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro,
ou se há de chegar a um desprezar o outro. Nós não podemos servir a Deus, irmãos, e a Mamon. Nós não podemos servir a Deus, irmãos, e ao mesmo tempo, irmãos, querer servir aos nossos prazeres, aos nossos deleites. Jesus tem vida plena para cada um de nós, sim. Jesus quer que você seja a pessoa mais feliz dessa terra, sim. Jesus tem o melhor para cada um de nós. E quando, irmãos, nós estamos bem, quando a nossa família, irmãos, está bem diante do Senhor, eu acredito, irmãos, que cada um que está aqui, quando vê a sua família posicionada na presença do Senhor, nada, irmãos, é melhor do que isto. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que tem sim uma recompensa para todos aqueles irmãos que talvez tiveram perdas importantes, irmãos, para servir a Cristo. Este homem, ele sai triste, chegou triste porque possuía muitas propriedades. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: em verdade vos digo que é difícil entrar no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um caminho do fundo de uma agulha do que entrar no rico. Veja, irmãos, que a riqueza não tem nenhum problema diante do Senhor. Jesus não tem nenhum problema que você seja abençoado, mas isso não pode tomar o lugar de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse: aos homens é isso impossível, mas a Deus é possível. E Pedro não se era bobo nem nada, e nós já ouvimos falar aqui, ouvindo a conversa deste homem com Jesus Cristo. Pedro, então, ele toma a palavra e diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Porque Jesus disse para quem moço: olha, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Pedro já pensou: o que será que nós vamos ter? Porque nós deixamos tudo para te servir. Quando nós deixamos tudo, irmãos, para servir ao Senhor, Jesus vai dizer então, irmãos: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Amém? Se coloque em pé, irmãos. Vale a pena servir a Jesus. Você nunca vai ter perda, irmãos, em servir a Jesus. Nenhum prejuízo você vai ter. Todos queremos essa palavra, irmãos. Uma palavra de reflexão aos nossos corações. E talvez essa palavra tenha falado ao teu coração, tenha te confrontado, irmãos. Não abre mão dela. Fala com o Espírito Santo, fala com Jesus, peça para Ele. Esse jovem, irmãos, ele estava na fonte, ele estava diante de uma decisão, mas ele retirou-se triste,
E a Bíblia diz que Jesus o amou, irmãos, assim como Ele nos ama. Ele não quer que ninguém se perca, irmãos, porque a sua vida, irmãos, não teve acepção de pessoas. Ele olhou para cada um de nós, irmãos, e nós lemos textos aqui que falam que não havia um justo sequer, mas todos aqueles que o recebem, irmãos, Ele os ama e os salva, porque essa é a sua vontade perfeita. A vontade de Deus, irmãos, ela é boa, perfeita e agradável. Então, nessa noite, irmãos, se você sente no teu coração que algo esteja impedindo você de entrar pelas portas chamado Jesus Cristo, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Nessa noite, fala com Deus, irmãos. Fala com o Espírito Santo. Amém? Se talvez alguém, irmãos, entrou aqui e essa palavra tenha falado no teu coração e você queira receber a oração, nós vamos orar por você. Se você sentir